Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Não é um livro famoso, mas o episódio de hoje é um clássico, meus amigos. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos, meu nome é Thiago Bavaresco, eu queria dizer que é clássico e vice-versa, né, João? É isso aí, Thiago, hoje a gente vai falar de rivalidade, de luta, de agressividade, mas de muito talento, as maiores rivalidades, os maiores clássicos do mundo. Briga e briga fora de campo, dentro de campo é respeito, mas sangue na veia, sangue nos olhos e correria atrás da bola, talvez, né, digamos assim. Vamos falar de clássicos, meus amigos. Para quem não sabe o que é clássico, nem preciso explicar, né? Digamos que é as maiores rivalidades da Terra. Podcast A Liga. Vamos começar pelo futebol, João? Vamos lá, vamos falar de Boca Juniors e River Plate. Esse aí é um clássico que ferve, hein? O clássico argentino, sem dúvida alguma, está sim entre os maiores clássicos do mundo. Isso veio a se provar na decisão da Copa Libertadores de 2018, quando a partida final da competição teve que ser mudada de país para evitar violência entre as torcidas adversárias em Buenos Aires. Você lembra daquele episódio, Thiago? Eu lembro daquele episódio e é triste a gente dizer, por um lado, né? Ter que ser tão pauleiro assim que os caras têm que mudar de lugar a decisão, né, cara? É triste a gente pensar por esse lado, mas é legal a gente pensar que é um clássico mesmo, né? Os dois times entravam em campo para disputar não só uma Copa, não só uma taça, e disputar, assim, uma rivalidade eterna, né? Que era a primeira final entre os dois clubes na disputa de uma Libertadores, né? Para quem não se lembra, a equipe do Boca Juniors estava chegando quando a torcida do River Plate atirou uma pedra. Apedrejou, quebrou vidro, os jogadores se machucaram. Aí tinha não sei quantas mil pessoas dentro do estádio, tiveram que esperar, meu amigo, esperar muito tempo. Aí uma hora a partida ia acontecer, outra hora não. No final foi todo mundo pra casa. Busão levando pedrada e aí sim, quem não é fanático que atira a primeira pedra. É isso aí. Eu vi, cara, é lamentável a gente ver imagens de crianças dos torcedores do River, se eu não me engano, levantando a camisa, até saiu vídeos nas redes sociais, deles tendo rojões e coisas assim para levar para dentro do estádio. Isso eu acho, por um lado, uma falta de vergonhice da torcida, né, do River Plate, mas a gente sabe que é clássico, a gente sabe que movimenta, é como um Grenal, como um Brasil e Argentina, a gente sabe que a paixão do futebol é maior, né? E a torcida não é só feita por cidadãos de bem, sempre tem esses caras que vão lá para aparecer, para ser os engraçadinhos, mas, enfim, né, sempre tem dessas e não é só lá, né? Acabaram prejudicando, né, o jogo, né, que podia ser ali acontecido, ter a torcida em peso, acabou sendo fora do país, então acabou prejudicando um pouco para a torcida também. No entanto, muitas confusões já se criaram em disputas em outras fases deste momento torneio, como em 2015, quando foi a torcida do Boca soltou gás de pimenta no túnel de acesso da partida. Eu lembro bem disso. Quem estava assistindo aquele jogo sabe que as cenas de horror eram que estavam, né, acontecendo, porque o gás de pimenta é muito forte mesmo quando ele pega nos olhos, quando pega na pessoa. Cara, isso é tremendo, né? Uma arma de combate da polícia, cara. Então, literalmente. Você pensa que usar isso em inocentes ou em torcida adversária tá louco, né? Mas é como a gente comentou, né, Thiago? Como é que pode os caras entrar com isso lá? E como é que pode os caras colocar no túnel de acesso ao vestiário? Eu lembro que o River estava voltando pro segundo tempo, aí a torcida do Boca colocou lá gás de pimenta, as cenas eram muito fortes mesmo, eu estava assistindo também. Cara, é triste porque eu conheço bem, eu sei que o gás de pimenta é uma arma usada pela polícia militar, polícia civil, para combater contra bandidos e tal, e é muito forte, cara. Você atingir isso a um público que não fez nada, por assim dizer, é uma tremenda covardia, né, João? É uma sacanagem, né? Tanto que o Boca Juniors
foi excluído da competição e não tinha outra alternativa, né? Aí que consta, né, o time ser prejudicado Pela torcida, né? por causa da torcida, isso. Isso, né, que aconteceu em 2015, mas além da Libertadores, nós temos diversos confrontos em que as duas equipes rivalizaram no campeonato argentino. Os torcedores dos chineses, como são conhecidos a torcida do Boca, e dos milionários, como são conhecidas a torcida do River Plate, se zoam a todo instante, brigam e vivem intensamente a rivalidade entre as duas equipes. Por esses motivos, sem dúvidas, é o maior clássico do futebol mundial, não é mesmo, Thiago? É isso aí. Na Argentina, principalmente, hein? Essa rivalidade é conhecida como o Super Clássico de Futebol Argentino, meus amigos. E ela reúne os dois times com maior torcida do país, os dois times que mais vezes conquistaram o campeonato nacional. Toda essa rivalidade surgiu em um bairro chamado La Boca del Infierno. Literalmente, porque aí nasceu o inferno. Que tal, né? O sangue vermelho e o azul do Boca sempre estão brigando, né? Como é aqui no Brasil, a gente conhece o Grenal. Exatamente. Lá os dois clubes brigavam para ver quem seria, né, considerado o representante desse mesmo bairro. E esse bairro La Boca tem muita história porque foi aí que tudo começou. Porque em 1920 o River Plate decidiu mudar de bairro, né? Então ele saiu do La Boca e foi morar em Belgrano, que fica ao norte da capital de Buenos Aires. Você deve pensar que isso amenizou as brigas, né? Mas não foi isso, né, Thiago? Não foi isso que aconteceu. Negativo, meus amigos. Mas isso só acirrou ainda mais a rivalidade, né? Porque os moradores do La Boca, do bairrinho lá, eram pobres e eram formados por pessoas humildes e não perdoavam o fato do River ter sido adotado por outro bairro, né? O Belgrado. Aí que começa a confusão sempre, né? Um bairro nobre de alta sociedade, que era o Belgrado, por isso o clássico era ainda mais conhecido e como era conhecido no povo, né? O povo de versus elite. É aí que marca um grande clássico e a gente pode exemplificar o povo versus elite num contexto histórico com Palmeiras e Corinthians. Corinthians, o clube do povo, Palmeiras, o clube da elite. Claro que hoje isso se dispersa muito, né? Sincerou, né? Mas exato. A gente tem essa mudança lá de os dois times nascerem no mesmo lugar, um time virar da elite, por assim dizer, só por mudar, né, de lugar, mas foi para a parte nobre da cidade, para a parte onde existia pessoas ricas e tal, e aí começa todo um confronto, né? A gente sabe que isso influencia muito no futebol. E agora vamos destacar algumas curiosidades deste clássico argentino. Primeiro, né, o ícone do futebol argentino mundial, ídolo como jogador do River e do Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, foi o único treinador que foi campeão argentino nos dois clubes. Foi campeão pelo Boca em 1969, pelo River Plate no ano de 1981. Que marca que o Di Stéfano fez, hein? Porque é realmente muito complicado. E você tá dividido aí, meu amigo. Você não se sabe pra que time corre. Exatamente. Você leva a pedrada dos dois lados. Já em contrapartida, o Reinaldo Merlo, do River Plate, é um futebolista que mais vezes disputou o Superclássico. Cara, pensa que é 42 vezes que ele entrou em campo entre 1969 e 1984, disputando essa rivalidade imensa pelo River Plate, né? Então pensa a pressão que esse cara sentiu. Aí sim, ele é um privilegiado, né, por ter entrado tantas vezes num clássico como esse. E ele pegou, né, o Reinaldo Merlo, ele pegou justamente essa época que o clássico se acendeu, que o clássico pegou fogo, que ali na década de 70 ele começou, mas na década de 80 já estava lastrado em toda a população ele argentina. Era o King Naldo da época. King Naldo, Reinaldo Merlo, King Naldo, verdade. Aqui mais uma curiosidade, que o recorde de público do Superclássico é de 69.099 pagantes em uma final histórica que foi disputada no estádio Juan Domingo Perón, em 22 de dezembro de 1976, essa partida que foi vencida pelo Boca pelo placar de 1-0.
Vou puxar o gancho aqui, se você não conferiu o nosso último episódio, 69 mil não é nada perto do maior público da história, né, João? Verdade. Dá uma conferida lá, que a gente destacou o maior público já registrado num estádio, o maior estádio do mundo, o mais caro do mundo, curiosidades, o mais antigo. Dá uma olhada lá, que tenho certeza que você vai gostar. E agora, Thiago, traz pra gente os números desse clássico aí, que é bem equilibrado. O clássico entre Boca e River é bem equilibrado, como o João falou. O Boca tem 89 vitórias nesse clássico, enquanto o River tem 93, então o River leva a vantagem aí. Só que dentre essas duas, a gente falou que é equilibrado, ainda restam 79 empates, meus amigos. Então você vê que a briga é boa, né, João? A briga é boa e é bem equilibrada. E agora, para encerrar a parte do futebol, eu vou pedir para você, Thiago, qual dos dois que é o seu favorito? Aí você me complica, né, meu amigo? Eu não torço para hermanos, digamos assim. Convenhamos que eu gosto do Brasil. Hermanos pra lá, nós pra cá. Mas eu simpatizo mais com o Boca Juniors. Eu também. Boca Juniors, para mim, sempre. Mas é mais uma simpatizade, uma simpatidade do que uma torcida mesmo, né? Eu também me simpatizo bastante com a torcida do Boca, porque eu acho a torcida do Boca uma das melhores do mundo. Eles têm situações únicas e eles são, perdão da palavra, mas eles são fodas. É isso aí. Eles são fodas. E o estádio também, cara, me puxa muito, cara. Eu gosto do estádio, Exatamente. Então... É assim, o uniforme é legal, o símbolo é legal, a história do Boca é legal, tem uma rivalidade massa contra o River, eu simpatizo mais, mas não estamos aqui para ser clubista, né, João? Exatamente. Mas mais uma pergunta, Thiago, para você qual é o maior? Aí você quer botar fogo no pavião, né, João? Cara, qual é o maior, velho? É que se a pra gente mim é inquestionável, não sei pra você. Se a gente for olhar por números, o River é maior. Mas números a gente sabe que não é nada, né, cara? Se a gente for olhar assim, pode ser que tenha muito mais torcida do Boca, pode ser que o Boca seja muito mais pega fogo cabaré e tal, então eu vou ficar imparcial nessa. Pra mim é inquestionavelmente o Boca, cara, porque o Boca tem 6 Libertadores, eles são copeiros demais, eles têm, enfim, pra mim é o Boca. Mas vamos agora pro voleibol, cara, e essa aqui é muito bacana, porque não é uma rivalidade entre clubes, né? É isso aí que eu ia dizer, né? Vamos mudar o foco de clube e vamos mudar pra país, cara, seleção. Brasil e Rússia pelo voleibol feminino, essa aqui eu duvido que você sabia. É uma rivalidade muito legal, entre aspas, mas que a gente vai contar aqui, porque tudo começou em uma partida de semifinal olímpica entre as duas seleções no ano de 2004. Se não me engano, era lá na Grécia essa Olimpíada. Quando o Brasil tinha um match point ao seu favor, mas tudo acaba dando errado e as russas viram a partida, classificando-se para a final. Imagina, você tá com match point aí, pra ir pra uma final olímpica, velho. Tá na sua mão. Aí perde isso, imagina só. É triste perder, né? Mas aconteceu pro Brasil. Depois de um bloqueio da brasileira Fabiana, a Rússia... E aí é complicado falar o nome, né, João? Yulia, eu acho que é Yulia Merkulova. Isso aí, João. Dispara contra a brasileira e para gritar na cara sua filha da Pi, né? Para de gritar na cara, sua filha da... Quem você pensa que é? Que coisa, né? É uma rivalidade imensa. Entre o Brasil e a Rússia, a gente vê que aconteceu mais fatos históricos, né, João? A gente falou, também comentou num episódio nosso aqui, que o maior público de voleibol do mundo aconteceu no Maracanã. Entre Brasil e União Soviética, a Rússia, né? A Rússia. No voleibol foi masculino daí. Exatamente. E foi mais que 90 mil pagantes. Mas você pode acessar lá nossos podcasts antigos que você vai ter esse número exato aí na sua mão. Mas aí, imagina, né? Aí o circo pegou fogo. Imagina só alguém falar isso pra ti ali no jogo. Não tem como, né? Senta a mão na cara dela. Senta a mão na cara. Aí a Fabiana foi pra cima da russa e começou a disparar ofensas em português pra gringa. Aí, até aí tava beleza, né? Até aí tranquilo. Aí ela pensou o seguinte, cara, eu acho que essa russa não entendeu nada do que eu falei. E aí?
ela pegou e mostrou aquele famoso dedo médio pra adversária. Que situação. Aí você entende no mundo inteiro que a pessoa quer ofender você, né? Aí não tem como não entender, né? E tudo isso, né, por causa de uma discussão no jogo, por causa de um tremendo vira-casaca, né? Vira-casaca não, uma tremenda virada que aconteceu aí, né? O Brasil já perdeu 2 finais de Mundial para as russas, que são fortíssimas, e continua sem esse troféu na estante, João. Que triste, né? É complicado, mas vamos ter fé na nossa seleção feminina brasileira, que é uma das melhores do mundo, assim como a Rússia, né? São 2 seleções de muita qualidade que podem servir de parâmetro para ser uma das melhores do mundo. Mas agora, Thiago, tem curiosidades aí bacanas. Tremendas. Bacanas não também, né? Mas, enfim, conta Quando aí. se trata de rivalidade, nada é tão bacana quanto a gente pensa, né? Por um lado é, por um lado não é. O Brasil e a Rússia, que já se enfrentaram nas quartas de finais das Olimpíadas de 2012, e o Brasil, que quase não tinha se classificado para essa fase de mata-mata, já estava no sufoco, mas aquele jogo contra as russas foi para lá de emocionante, como os nossos narradores queridos diziam, porque o Brasil se salvou de 6 match points, olha só que loucura, e eliminou a Rússia. Porém, dias mais tarde, o técnico da Rússia, o Sergei Oshlinikov ali... Esse não dá pra falar, esse perdão, esse é muito difícil. Esse, se a gente colocar pra vocês falar, vocês são guerreiros. Ele, cara, é triste falar, mas ele cometeu suicídio por conta da pressão que a imprensa fazia sobre ele, considerando responsável da derrota. Cara, olha isso só. é complicado, porque o esporte, ele é uma paixão. Olha Quem só. é fanático por alguma coisa sabe. E quando você tá ali numa situação de poder dar alegria ao seu povo, literalmente, à sua torcida, e isso acaba escapando por um detalhe, é complicado. É complicado. E vai saber também outros problemas que ele tinha, né? Pode ser que não foi só isso, né? Talvez ele tivesse outros problemas pessoais, isso não vem ao caso. Mas para tu ver que o esporte, a rivalidade levou isso a um fato trágico, por assim dizer, cara. Não devia acontecer isso, mas acaba acontecendo, né? A rivalidade é tão grande que foi mais uma ocasião para ele ter cometido essa barbaridade que ele cometeu. Agora só mudando um pouco o foco, Thiago, dando um pouco de alegria depois dessa notícia triste. Vamos lá. Esse jogo entre Brasil e Rússia foi literalmente aquela narração do Galvão. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, ganhou, perdeu. Cara, 6 match points. 6 vezes as russas estavam ali pra botar a cara na vitória e deu errado. Mas, bateu cara, na trave. Eu digo uma coisa, se eu tava jogando essa partida, meu amigo, e ganhasse uma partida assim, ninguém me segurava. Eu ia provocar muito. Subo na torcida. Exatamente. Solta o foguete. Exatamente. Eu sou muito a favor daquele esporte raiz, sabe? Uhum. Que o cara provoca, que o cara vai lá dar entrevista e dá aquela zoada. Tem aquela catimba e tal. Eu ia zoar muito. Isso por um lado é bom pro esporte, né? Acaba levando uma torcida, uma alegria a mais pro torcedor, mas por outro lado a gente vê que pode ocasionar em tragédias como essa. É claro que isso não, talvez, aconteceu por causa de outros problemas, como a gente falou. Mas vamos mudar o foco, né, João? Vamos falar de coisa boa aqui. Vamos falar de futebol americano. Dallas Cowboys versus Washington Redskins. Que clássico, meu amigo. A rivalidade Cowboys-Washington na National Football League. A nossa querida NFL é a rivalidade entre o Dallas Cowboys e a equipe de futebol Washington, anteriormente conhecido como Redskins, né? Teve aquela polêmica, enfim. Com o nome, isso aí e tal, né? E hoje eu só vou dar o palpite aqui que eu não tô sendo clubista, né? Quem tá sendo clubista é o João aí. Botou o time dele nessa aí, eu não vou nem falar nada. É verdade, Dallas Cowboys é o meu time. Sou fã demais desse time, mas vamos lá. E vamos ter que falar dele hoje. Vamos falar dele. Vamos falar de coisa mais antiga lá em 2005, que é a Sports Illustrated. Desculpa pelo inglês aí, né, mas é o que a gente consegue. Chamou de a maior rivalidade da NFL, meus amigos, de todos os tempos, hein? E uma das maiores do esporte mundial. A ESPN classificou como a melhor rivalidade da
queridíssima NFL, e o Sportster classificou como a 17ª maior rivalidade do mundo. Então temos aí um grande debate para se dizer que Dallas Cowboys e Washington antigos Redskins são a maior rivalidade do mundo. Deixa eu só falar uma coisa, Thiago, porque assim, ó, digamos assim, você tem uma rivalidade aí, tipo, eu sou gremista, tenho uma rivalidade com o Internacional. Aí eu sou jogador do Grêmio, o cara do Inter vai lá, me fala uma coisa no ouvido, eu vou lá dar um soco na cara dele, eu sou expulso. Com certeza. Na NFL, meu amigo, você pode desmontar o cara, velho. Você pode chegar lá e... Você pode espancar. E pronto, né? É que claro que assim, a gente tá falando disso no jogo, né? Você pode... Se você é um defensor da sua equipe que pode dar pancada, digamos assim, no seu rival, é claro que é um momento, deve ser emocionante, claro, né? Ele te dá mais vontade de interceptar aquela bola, de impedir o touchdown. Exatamente. Tá louco, né? Claro que a gente não quer isso, a gente não quer briga, longe disso, né? A gente gosta de ver que é mais pegado quando é Cowboys tem que ser pegado, sem briga, mas pegado. Isso, pegado, né? Rivalidade mesmo. Durante o mandato desta rivalidade, né, que ocorreu, as duas franquias ganharam 32 títulos de divisões, né? Combinados isso, entre os dois, né? E 8 Super Bowls também combinados entre os dois. Elas são as duas franquias mais ricas da NFL, então não envolve só rivalidade, envolve muito money, e a rivalidade começou longe, lá nos anos de 60, né, para ser bem específico, 1960, quando os Cowboys eles se juntaram, né, a liga como uma equipe de expansão, então tinha aquela divisão entre NFL e AFC que não eram juntas no começo, então depois que juntou eles vieram como só mais um time para a conferência e depois acabou ficando, né. Durante aquele ano eles estavam separados pelas conferências, mas se enfrentaram uma vez durante a temporada, em 1961. O Dallas foi colocado como na mesma divisão, né, que o Washington, e a partir daí eles se enfrentaram 2 vezes a cada temporada. Isso na NFL é muita coisa, João. E embora os dois times se tornassem gigantes na Liga Nacional de Futebol, o início da rivalidade não foi tão emocionante, porque o primeiro jogo aconteceu no Griffith Stadium em 9 de outubro de 1960 e foi vencido pelos Redskins. Foi o único jogo que ganharam naquele ano, então pensa, né? De 2, 1 ganharam. Mas o problema é que só um, cara. De 16 ganharam só um. Aí é complicado. Os Cowboys ficariam sem vencer os confrontos naquela temporada, pois perderam o primeiro e empataram o segundo. Os Redskins ganhariam 2 dos primeiros 4 e empataram os outros 2. Então foi uma largada boa para os Redskins, conseguiram uma superioridade logo no início, né? Porém o jogo virou depois, né? Os Cowboys levaram a melhor e a maior vitória dos Cowboys foi de 38-3 em 1993. E a maior sequência de vitórias também são deles, com 10 entre os anos de 97 e 2002, sendo que o Washington só ganharam 4 seguidas entre 86 e 88. Então, como a gente falou, os Redskins começaram bem, depois os Cowboys foram lá e recuperaram muito bem. Fazer uma comparação aqui com o Brasil, com o nosso próprio futebol, né? Ganharam 4 seguidas apenas, né? Mas são 2 anos liderando. São 2 anos que só deu o Redskins, né? Não é como no futebol que tem um clássico a todo momento, por vários mês, campeonatos. Não né? tem, né? E então você pensa que os Cowboys ficaram 10 vezes na frente, então são de 97 a 2002, são anos dos Cowboys aí, né? Vamos para um momento marcante do clássico, que ocorreu lá em 12 de dezembro de 1979, quando o Staubach lançou 2 passes para touchdown nos 140 segundos finais para apagar uma desvantagem de 13 pontos e dar ao anfitrião Dallas uma vitória de 35-34. Os Redskins perderam os playoffs com aquela derrota e o ex-técnico do Washington, Jack Purdy, disse mais tarde: "O senhor dá e ele pode tirar isso com pressa. Essa é a única maneira de entender o que aconteceu aqui." E é assim os clássicos, cara.
É assim, tem horas que você perde e não dá pra explicar. Essa frase ficou bem marcante porque ele deu uma entrevista pós-jogo e ele falou isso, né? Que o senhor dá e ele pode tirar isso com pressa. Essa é a única maneira de entender o que aconteceu. Porque eles estavam ganhando de 14 pontos à frente, de 13 pontos à frente, faltando 140 segundos, meu amigo. São 2 minutos e 20 segundos. Pra virar isso é impossível. Cara, quase. impossível. No futebol americano ainda, você sabe que é um jogo de estratégia, você sabe que tem os tempos para pedir, para consumir um tempo a mais. E, cara, eles conseguiram fazer 14 pontos, foi inacreditável. Agora senta aí que lá vem história, hein, João? Vai lá. Em 19 de dezembro de 2005, o guarda dos Dallas Mavericks, que é um time de basquete de Dallas, né? O Darrell Armstrong, pisou na lua, não? Pisou na lua, deve ser parente, né? Deve ser parente, primo. Foi multado em $1.000, que custa aí 100 mil reais, por aí, né? Por pegar o microfone antes do jogo contra o Minnesota Timberwolves, eu acho que se fala assim, né? No American Airlines Center, que é um famoso ginásio, e gritar "How about those Redskins?" Acho que se fala assim, né? Que tal esses Redskins? Apenas algumas horas antes, os Cowboys haviam sido derrotados pelos Redskins por 35-7, uma lavada aí na perda mais desigual da carreira do técnico Bill Parcells. O Armstrong foi criado na Carolina do Norte como fã dos Redskins, e pra tu ver que a rivalidade é tanta que até o time da NBA de Dallas tem a rivalidade contra o Washington, né? É complicado, rivalidade não se mede, né? Você vê que é cidades, cara, é tanto no futebol americano, é tanto na NBA, e a rivalidade permanece, né? É uma coisa histórica que vai permanecer e vai permanecer por muito tempo ainda. E vamos para o basquete, né? Vamos falar da rivalidade entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics. A rivalidade, né, que é considerada a maior da NBA. As duas franquias são as maiores campeãs da liga, com 17 títulos para os Celtics e 16 para o Lakers. Somadas, as duas franquias possuem 33 dos 70 troféus de campeão da NBA, ou seja, quase metade. Grandes jogadores já passaram por cada time. O Celtics tem 40 ex-jogadores no Hall da Fama do basquete, com 21 camisas aposentadas. O maior número de honrarias concedidas entre todas as franquias de esportes americanos. Os Lakers, por sua vez, emplacaram 30 jogadores no Hall da Fama, aposentando 9 números de camisas. Essa coisa de aposentar números de camisas eu acho muito legal, né, Thiago? Não sei qual é a sua opinião. Cara, eu acho isso sensacional, porque a gente coloca como um troféu, né? O jogador pensa assim, cara, Ronaldinho Gaúcho, Barcelona, jogou com que camisa, João? Você sabe melhor que eu. A 10, né? 10 e faixa, né? Faixa não, mas jogou com a 10. E aí é complicado no futebol você aposentar uma camisa, né? Porque 10 tem que ter o time, todo time tem que ter a 10, na minha humilde opinião. Porque a 10 é a camisa mais pesada, você sabe que vestir uma 10... É o craque do time. É o craque do time. Mas, por exemplo, assim, no futebol americano, onde se joga da 01 até a 99, 100, você tem essa possibilidade de aposentar uma camisa. Mais facilmente, né? Não tem tanto problema. Isso, Tom Brady, por exemplo, foi o maior dos Patriots, jogou com a camisa 12. Vai lá e aposenta a camisa, põe ela como troféu. Quer ter outros quarterbacks? Põe eles como outro número, né? Mas seguindo a nossa passada aqui pela NBA, as franquias fizeram até hoje 359 jogos. Então é rivalidade imensa, né? São exatas 200 vitórias para os Celtics contra 159 triunfos dos Lakers, né? Em finais, e as equipes se encontraram 12 vezes apenas. Apenas é uma brincadeira, né? Porque é muita coisa 12 vezes. O Celtics ganhou as 8 primeiras, sendo que foram 7 apenas entre 1959 e 1969, então 10 aninhos de ouro, né, para o Celtics, e em 1984 mais um triunfo para o time de Boston. A partir daí, em 4 confrontos, 1985, 1987, 2008 e 2010, os Lakers levou 3 títulos, perdendo apenas em 2008.
E a rivalidade começou no final dos anos 50, quase que com o começo da NBA. Então é uma rivalidade bem antiga e raiz, né? Em 1959, os Lakers, que até então jogavam em Minneapolis, foi varrido pelos Celtics. Foi a primeira varrida da história das finais da NBA. Seria na década seguinte, no entanto, que as coisas ficariam realmente quentes. O Celtics, liderado por Bill Russell, dominou a NBA. A franquia venceu todos os títulos da década, com exceção do ano de 1967. Foi uma varrida, né? Uma varrida, como a gente disse aí, e a gente sabe que o Boston é um dos maiores vencedores da liga, Lakers está logo atrás com muitos títulos, mas foi o oponente dos Celtics lá em 6 das 9 finais vencidas daquela década, né? Em 62, 63, 65, 66, 68 e 69. Então você vê que de 60 a 70 foi a rivalidade imensa, né? Até 1960, os Lakers tinham uma folga da vantagem de 5 títulos contra apenas 2 do Celtics. Você vê que o jogo virou depois, né? Até o final da década, o Celtics pularia na frente com 11 títulos na temporada e o maior período da dominância já visto nas grandes ligas esportivas dos Estados Unidos da América. Os Celtics venceriam mais 2 campeonatos nos anos 70, em 1974 e 76. E lá em 79, 2 calouros chegaram para mudar a história da NBA. Larry Bird nos Celtics e Earvin Magic Johnson nos Lakers. São 2 dos principais responsáveis pela expansão da NBA e sua popularidade. Bird, um pássaro, era discreto, trabalhava duro, deixava seu jogo falar por si só e incrivelmente dedicado em quadra. Foi um dos jogadores mais inteligentes a jogar na NBA e com certeza também um dos mais eficientes. Já o Magic, né, a magia do Magic era um jogador diferente, né, o basquete vinha para ele de maneira insistiva, natural, ele ajudou a criar o estilo de jogo rápido, plástico, que ficou conhecido como Showtime, ele dava um show em quadra, né. O Bird e o Magic eram amigos fora da quadra, mas dentro da quadra, meus amigos, o pau comia. O pau comia. Mas rivais implacáveis, né, dentro dela. Magic e os Lakers ainda seriam campeões mais 4 vezes, lá em 82, 85, 87 e 88. E o Celtics levou, é claro, o título de 81 e novamente em 84 e 86. O tão aguardado confronto direto vem em 84, uma fantástica série de 7 jogos com muitos momentos memoráveis deu a vitória aos Celtics, que naquele momento da história, né, tinha um retrospecto de 8-0 em finais contra o rival. Então era um tabu a ser quebrado. É isso aí. Os Lakers já conseguiu se vingar no ano seguinte, em grande estilo ainda. A vitória derradeira no jogo 6 fez os Lakers o único time visitante a se sagrar campeão da NBA lá no grande Boston Garden, o solo sagrado dos Celtics. Depois dos Lakers falharem em chegar na final em 86, os times se encontraram para o desempate em 87. Esta série, vencida pelos Lakers, trouxe talvez a imagem mais conhecida da rivalidade entre os times nos anos 80. O gancho de Magic para vencer o jogo 4 e tomar a liderança na série por 3-1. Foi um lance memorável dessa rivalidade, né? Tem uma galera que usa até de wallpaper do PC. Bacana demais. Os Lakers Showtime lá ainda ganhariam mais um título lá em 88. Só que perderiam a final de 89 para os Pistons e lá em 1991 para o grande Chicago Bulls, liderado por Michael Air Jordan, no primeiro título do maior de todos os tempos, o incrível Michael Jordan. Durante o domínio de Jordan nos anos 90, nenhuma das equipes foi dominante, né? Sendo assim, os placares de conquistas ficaram congelados. Os Lakers tinham 11 títulos contra 16 do rival e um retrospecto em confrontos diretos de 8-2 em favor dos Celtics. No começo dos anos 2000, os Lakers de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e do técnico Phil Jackson ganhou 3 títulos seguidos entre 2000 e 2002, baixando a diferença para apenas 3 troféus. Foram correr atrás do prejuízo. Do prejuízo, né? A gente, como você falou, congelou, né, cara? O Michael Jordan entrou pro Chicago Bulls, o Phil Jackson era
técnico do Chicago, e acabou congelando a rivalidade entre Celtics e Lakers, né? Que só veio a ocorrer novamente mais tarde, né? Era dois times campeões, só que quando o Chicago Bulls entrou na jogada, o bagulho mudou, né? O Celtics só conseguiu ter um grande time novamente a partir de 2008, quando foi campeão do mesmo ano em que fez trocas que levaram Kevin Garnett, Ray Allen para jogar ao lado de Paul Pierce, que a gente até comentou nos nossos podcasts passados aqui. Sobre as melhores drafts, né? Isso. Da NBA. O campeonato foi conquistado justamente sobre os Lakers, olha só que coisa, não perder uma final contra o seu maior rival deve doer no coração, de Bryant, Paul Gasol e ainda liderados por o grande técnico Phil Jackson, que foi dono de 11 anéis do campeonato como treinador, a maioria deles com o Chicago Bulls. Em 2010, no entanto, o grande momento que todos esperavam chegou. Celtics e Lakers, os dois últimos campeões, se encontraram para uma final épica decidida em 7 jogos. Ao fim, os Lakers de Bryant levou a melhor em seu ginásio e deixou a franquia de Los Angeles a apenas um título de distância do rival. Ficou 17-16. Lakers e Celtics é o grande clássico da NBA, que moldou gerações de fãs de basquete através das décadas. Olha só, podíamos ter em 2020 novamente, foi Lakers para final de conferência, foi Boston para final de conferências, acabou que não deu para Boston, caiu fora contra o Miami, aí deu Miami e Lakers na final e a gente espera para ver quem é o campeão. Vamos ver como que vai se andando essa rivalidade, né? Mas então, gente, ficamos por aqui com mais um episódio, esse que foi bacana demais, né? Vai ter mais? Vai ter mais, né? Vai ter outras edições dos maiores clássicos, das maiores rivalidades. Se o seu time ainda não apareceu aqui, calma, fica que tranquilo. Ele vai aparecer. Fica tranquilo que vai ter Grenal. Vai ter Grenal, isso aí, vai ter Grenal. Eu vou ter que me botar nessa, torcedor. Eu não sou de nenhum dos lados, mas vou ter que debater com o João aqui. E com certeza a gente vai pegar a opinião de um colorado também. Tem que ter, né? A gente vai fazer uma que eu quero coisa ver bem legal. Fogo na fogueira. E olha, pode deixar pra mim que a minha parte eu vou fazer. Você garante. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos acompanhar. Siga a gente nas nossas redes sociais. @podcastaliga. E até a próxima, gente. Um grande abraço. Valeu, até. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Podcast A Liga.